falta aqui é bisneto de coiteiro, ou de Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar, e nesta foice eu nem sei pegar. Muito bem, então nós agora, cumprindo o que foi programado, teremos 30 minutos para possíveis perguntas. Nosso pessoal da técnica vai estar aqui com o microfone. Quem quiser fazer uma pergunta, por gentileza, se inscreve. Leva lá para mim o microfone, por favor. Por favor, fica de pé, identifica para ficar melhor para os... Boa noite, meu nome é Henrique. Conheço muito Robério, dos seus vídeos, de suas viagens com o menino na sua moto, aí desvendando os nossos sertões, o nosso sertão feudal, né, que deu origem ao cangaço. Mas a minha pergunta é, de onde veio essa palavra, esse léxico, cangaço? Qual é a origem disso? Essa palavra em especial, cangaço. De onde surgiu? Era a minha pergunta. Quem responde? Pode ser. Qualquer um. Eu quero só... Ó. Oi. Foi interessante a sua pergunta, porque há 15 dias eu tive um bate-papo, não sei se alguns de vocês assistiram, com o ator Bem-vindo Sequeira. Na outra segunda, nós tivemos um bate-papo de 2 horas, ele de Portugal, eu aqui no Brasil. O Bem-vindo Sequeira, vocês não lembram, ele fez o Zebedeu da novela Mandacaru, fez o Bafo de Bode da novela Tieta. E dentro da nossa conversa, ele disse para mim, ele disse, tu sabe como existe um termo arcaico aqui em Portugal para aquele que vocês chamam de papa defunto, aquela pessoa que carrega os mortos para enterrar aqui em Portugal, um termo muito antigo? Aí eu, não, cangalheiro. Que também, cangalheiro é também aquele que fabrica também as cangalhas, também, mas é mais específico para quem prepara os corpos para o enterro. E quando acabou a live, eu fui procurar nos dicionários de etimologia, dos dicionários antigamente. É um termo extremamente antigo. Eu li algumas matérias, que inclusive os mais básicos, que seriam, alguns definem um termo indígena, outros falam da canga, outros veem cangaço. Por exemplo, na minha cidade de Itabaiana, o termo cangaço é resto de carne, ossada de carne, que o pessoal mais pobre vai até o mercado, pede um pouco de cangaço para fazer uma sopa. Você pergunta a essa pessoa que pediu um pouco de cangaço se ela sabe sobre os cangaceiros. Não, ele usa o termo cangaço para aqueles restos de coisa. E lá em Portugal também, segundo o Bem-vindo Sequeira, que está lá na entrevista, ele disse que cangalheiro também é sinônimo de almocreve. E também de vendedores ambulantes que levavam todas as suas coisas para serem vendidas em eventos no século XIX. Também fui procurar e encontrei também essa referência. Silvio Bulhões, no seu livro, fala que Dadá cita como também restos, ossadas de animais. Perfeito. Então, eu estou falando assim, uma dessas últimas, eu não conhecia esse termo cangalheiro. E eu fui para os dicionários antigos realmente em Portugal, até hoje é usado para pessoas que transportam as coisas para serem vendidas, restos de carcaça, também aquele que prepara os corpos para a morte. Né? Se tem alguma relação nas suas origens, eu quero ouvir Frederico. Bom, vamos agora um pouco ao sertão para dizer o seguinte.
existe, como o senhor sabe, um tropeiro, que tem sempre uma preocupação muito grande de não ser confundido com o bruaqueiro. O que é um bruaqueiro? O bruaqueiro é o ser que leva os gêneros para a feira. O tropeiro não, o tropeiro é como se fosse um capitão de longo curso. Viagens longas e tal, de dias. É que a estética do cangaço é uma forma de arte popular, mas não é uma arte separada da vida. Porque se tiver aqui algum artista plástico e eu perguntar a ele onde é que está a sua arte, ele vai dizer, está na galeria, está com o meu marchand que vai fazer a venda. Né? Então, a forma eurocêntrica da arte é uma arte que separa o homem da sua produção artística. Na estética do cangaço, ela é uma arte de projeção do homem. Ela é como sendo uma prótese que esse homem carrega no seu jornal. Que está sucedendo. No seu jornal, né? Que era o armário do nômade. O nômade não tem armário, leva tudo e trançado no seu jornal. Viagem curta, 2 jornais. Viagem longa, 4 jornais. Agora, o que eu tenho de seguro para dizer aos senhores é que há registros muito claros em que, por exemplo, diz, fulano de tal entrou na feira debaixo do cangaço, ou seja, levando todos os seus utensílios, né, com os quais ele está preparado para a briga. Então, o cangaço de certo modo, lembra a figura da canga. Né? A canga é transportada pelo boi. Né? E o cangaço era aquele conjunto. No Ceará usa a palavra galinheiro. O cabo ele levando o galinheiro do cabo. Mas, na verdade, o que eu encontro com mais segurança é essa ideia do, como eu disse aqui, essa ideia do debaixo do cangaço. O cangaço era o conjunto dos utensílios do cangaceiro. Cartucheira, bornal, as cobertas, coberta de deitar, coberta de cobrir, tudo cingido o tórax, formando um X, né? E quando você coloca por baixo a coberta, né? A coberta de deitar, a coberta de cobrir, dobrada 10 centímetros de distância uma da outra, né? Então, em cima daquilo vão os bornais. Então, a coberta serve de acolchoado para o bornal. E em cima do bornal, a cartucheira de ombro sendo usada, ou a cartucheira de cintura. Seria isso que eu teria para esclarecer sobre esse assunto. Mais alguma pergunta? Está lá no final. O segundo vai ser aqui, tá? Volta para cá, tá? Está escrito aqui. Boa noite. Realmente a Bienal tem sido extraordinária, Frederico, mas eu quero fazer um protesto. Está faltando o livro Guerreiros do Sol aqui. A SEC não mandou. Aliás, nós não temos Guerreiros do Sol em Maceió. Tinha um pouquinho ali, eu acho que acabou. Acabou, acho que foi, chegou. Bom, eu comprei os meus. Então chegou, provavelmente chegou, né? Então, mas mesmo assim, Frederico, leve o nosso protesto lá para a SEP e diga para eles que Guerreiro do Sol não tem aqui, pelo menos na livraria do shopping, né? Eu li no escritório que esse clássico maior do cangaço não pode faltar, né? Mas já acabou, parece. Só tinha 5 até hoje na quilombada. Não sei se Sebastião trouxe mais. Hoje tinha. Na quilombada comprei outros lá na quilombada. Eu queria levar o meu autografado, né? Olha. Quem sabe Sebastião ainda tem. Ainda tem mais. Tinha lá, só tinha um. Olha. Foi sobretudo você. Pronto, então chega. Então, bom. Mas, Ascânio, se você precisar de um professor, Dr. Frederico Pernambucano, disse que trouxe o meu. Então eu cedo um dos meus para você. Tá certo. Não, tá certo. Está resolvido. Pronto, resolvido. Amanhã você está aqui, né? Do amanhã sim. Pois não, resolvido a sua parte aí, do seu protesto. Mas vamos lá. Bom, Frederico, eu fui menino nas barrancas do São Francisco, lá em Pão de Açúcar. Bisneto de Silvier.
Das emendadas. Das emendadas. É bisneto de seu Bié? É, bisneto. Aí 1, 2, 3. Olha. O que não falta aqui é bisneto de coiteiro. ou de E a pergunta é sobre isso, Frederico. Você deu uma palavra aí sobre Lucena, e tem um fato, eu assim, fico imaginando a sua emoção nesses mais ou menos 40 anos de pesquisa que você tem, né? Eu li, de vez em quando eu lia algumas reuniões, alguma coisa que acontecia lá na Fazenda Emendada, lá em Pão de Açúcar, que era propriedade do meu bisavô, alguns encontros, né? E depois, recentemente, eu li no livro da professora Luiz Garte um relato de que lá houve, né, encontro de João Bezerra com o Lampião jogando cartas com o meu bisavô, né? Essa história sempre foi negada pela minha família, né? Pelo meu pai, que eu não cheguei a conversar isso com ele, mas meus tios, assim, mas recentemente eu encontrei uma tia de quase 80 anos, que ela não deu tempo para eu aprofundar esse assunto com ela, mas ela me confessou a prisão de meu bisavô, né? Que foi denunciado como coiteiro, foi levado para Santana de Ipanema, ficou 17 dias preso, e escapou de ser fuzilado, né? Porque o padre Bulhões, que conheceu ele em Entre Montes, né? Os dois nasceram menino lá em Entre Montes, que conhecia o meu bisavô e interferiu, dizendo que ele era uma pessoa de confiança que não era coiteiro, né? Então eu imagino a sua emoção, porque um fato que os parentes mais próprios não conheciam, né? Ou não queriam falar, né? Não queriam revelar, foi revelado por essa minha tia, filha dele, que ainda está viva em Olho d'Água do Casado, me contou, né? Mas a minha pergunta também, Frederico, é sobre como nós devemos ver esses personagens como Lucena, né? Um policial, né? Que era a lei em Santana de Ipanema, né? Que admitia as torturas e também autorizava os fuzilamentos, né? Então, isso até à luz dos problemas que a gente tem hoje com a polícia, né? Que de certa forma, pratica exageros e crimes como esse, né? Então, a minha pergunta é, como é que a história vê personagens como esse, né? Porque uma outra pergunta que eu vou parar, senão eu vou fazer outra pergunta. Naquela época, Frederico, tinha algum regramento jurídico que impedisse tortura e fuzilamento ou não, né? Bom, era só isso. Bom, mas você ficou devendo. O que foi que a sua tia disse? Ela admitiu porque foi preso. Aí no microfone, estou interessado na sua tia. Ele que agora que quer informação. Pois né? Ela admitiu, né, que ele foi preso, ficou 17 dias, né? E para espanto dos meus outros tios que estavam lá, né? Que não queriam revelar, né? Que não queriam revelar esse assunto. Mas eu não cheguei a aprofundar a conversa para saber se houve esse encontro fantástico de João Bezerra e Lampião jogando carta com ele lá na Emendada. Viu? Então, só para dizer da emoção dele. Agora, ela não deu tempo, não conversei. Certo. Bom, um dos cangaceiros que foram abatidos na Grota do Angico em 88, na ocasião da morte de Lampião, foi um cangaceiro chamado Elétrico. Manuel de Pedro Miguel, como se gosta de dizer no sertão, né? Como neto de Pautilha, neto de Pedro Gregório, essa coisa. Né? Você deve ter um apelido aí, como tem Marco de Carmelita lá em Floresta, né? É uma coisa assim. Seu Leonardo de quem? Leonardo de Mário. Leonardo de Mário, olha aí. Como via das emendadas. Então, esse Elétrico,
muitas vezes ele disse a Lampião, disse: capitão, no dia que o senhor morrer, se eu não morrer junto, o cangaço não se acaba, porque eu levo adiante. Ele era um homem realmente muito valente, o elétrico. Mas ele tinha uma devoção de amizade com o Lampião, fruto do seguinte fato: em Santana de Ipanema, da entrada em Mata Grande não, da entrada em Água Branca, né, com um grupo, errei na coisa, da entrada em Pão de Açúcar, certo? Da entrada em Pão de Açúcar, com vários coiteiros amarrados que iam ser fuzilados. Então, Francisco de Freitas Machado, que era da família dominante lá em Pão de Açúcar, né? Ele procurou Lucena, que ainda tinha um parentesco longe com Lucena, disse: Major, olha, esse rapaz é um vaqueiro excelente da nossa fazenda em Belo Monte. O Pedro Miguel é um vaqueiro, traqueiro do nosso gado, é uma pessoa da nossa confiança. E ele tem realmente um filho que está no cangaço, mas ele não tem culpa. E eu gostaria de pedir a você, como meu parente, aí Lucena bota a mão na cintura e diz a ele: lá vem você querendo estragar meu comando. Né? Mas Lucena pensa assim um pouco e diz a ele: olha, parente, eu vou atender o seu pedido, mas vamos fazer o seguinte: o seu vaqueiro eu vou liberar. Agora você leva ele para a fazenda em Belo Monte. Agora, no dia que ele botar um pé fora dos limites da fazenda, eu mesmo vou matar ele pessoalmente, ou mando dos meus soldados matar. E isso aconteceu. Veja bem, passados 3 ou 4 dias desse acerto que foi feito, o Francisco de Freitas Machado estava no meio da rua, então quando chega uma pessoa, dessas pessoas sem nome, sem rosto, digamos assim, aí disse: Coronel Francisco, eu trouxe aqui um cartão para o senhor. Aí era um cartão de visita de Lampião, agradecendo a Francisco de Freitas Machado a fineza que tinha feito de salvar o pai do meu rapaz elétrico. O cangaceiro não chamava o outro de cabra, não. Cabra é pejorativo. Era meu rapaz. Meu rapaz. Né? Eu estou em tal lugar com meus rapazes, são os cangaceiros dele. Né? Então ele disse: eu salvou o pai de meu rapaz aqui no bando. E o elétrico, claro, tomou conhecimento da salvação do pai dele e agradeceu muito ao Lampião. E Lampião aí mandou o cartão para Francisco de Freitas Machado. Esse cartão veio para as mãos de um ilustre alagoano que eu conheci pessoalmente, chamado Olavo de Freitas Machado, e ele doou ao Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Está ali à disposição dos senhores na rua João Pessoa, em Maceió, aqui em Maceió, com os bornais de Lampião. O punhal de Lampião, que eu falei aqui no início da minha conversa, que tinha levado um tiro triscando a lâmina triscada com essa bala é visível nesse punhal. E para recuperar o traçado da bala, eu contei com um perito do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal em Brasília, até um japonês, Eduardo Makoto Sato, perito criminal federal. Ele fez a perícia do punhal, graças ao meu amigo Antônio Sapucaia, desembargador, saudosa figura, e graças a Jaime de Altavila, e nós fizemos uma sessão fechada no Instituto para a recuperação do trajeto da bala a partir da moça que havia deixado na lâmina do punhal de Lampião, aquela que eu disse que no momento em que o tiro bateu na lâmina do punhal, infletiu para baixo e rompeu a parede abdominal, provocando o prolapso das vísceras e a morte imediata do capitão Lampião.
Mas depois me deram notícia da sua tia. Quero ver qual- Ela deve ter deixado algum escrito lá, né, Frederico? Pode ter deixado algum escrito, né? Vou bater lá nas emendadas do BR. Boa noite, pessoal. Meu nome é Almir, eu sou índio funil lá na cidade de Águas Belas, da terra do padrinho do professor Frederico Pernambucano de Melo, e eu queria fazer duas perguntas, uma a cada um. Roberto, eu morei 42 anos no Recife, eu sou de Águas Belas, mas fui funcionário popular. Eu queria saber se o Frei Caneca foi espingardeado no mesmo local onde foi morto Cabeleira. E para o professor Frederico eu queria ter uma dúvida. Se realmente existiu uma companhia de polícia em Águas Belas, de volante melhor, em Águas Belas, que era comandada pelo tenente Zé Jardim. Foi isso. Zé Jardim comandava o volante em Buíque. Em Águas Belas tinha uma companhia, na verdade uma volante, não era uma companhia. A companhia tinha, por exemplo, em Pão de Açúcar, com José de Freitas Tenório. Né? Mas em Águas Belas era uma companhia comandada pelo tenente Manuel Flor. Ficou lá um tempo, depois ficou o tenente Optato Gueiros, né? Então realmente em Águas Belas houve essa presença militar. Mas nós sabemos que Aldário foi seu amigo meu também, Aldário, ali no Angico Torto, no Riacho do Mamoeiro, né? Naquelas soltas do Carié de Pernambuco, né? O Lampião chegava ali, desaparecia na Fazenda Nova, na Serra das Antas, no Riacho Fundo, e desaparecia com ele, a volante ia embora, desistia e ficava. E Maria Bonita aprendeu a dirigir no carro de Aldário Tenório, em Fogo Adolfino, 1924. Isso que ele disse foi o motorista de Aldário, Antônio Paranhos, certo? E ela queria entrar no Pau-Ferro, que hoje é Itaíba, né? Queria entrar na Vila do Pau-Ferro com o carro, ela disse: Dona Maria, a senhora entrando lá vai ser presa, tem aí força policial e tudo. Eu disse: não vou me reconhecer não. Mas ele pediu de entrar, mas ela aprendeu a dirigir, estou lhe dizendo isso com segurança, no carro do nosso amigo comum, Aldário Tenório de Albuquerque. Grande figura, grande figura. Obrigado. Almir, na verdade, muitas pessoas acabam confundindo o acontecimento do Cabeleira com o acontecimento do Frei Caneca, justamente por algumas histórias serem, a história dos dois em alguns pontos serem paralelas, claro, muitos anos depois, quase 50 anos de diferença, porém, era o que se tinha na época. Era a cadeia que tinha na época, porque a cadeia, até inclusive que eu coloquei aqui, sendo a mesma, a cadeia que Antônio Silvino, que hoje é o Centro de Cultura, que Antônio Silvino ficou, ela é construída, a Casa de Cultura, é a Casa de Detenção, ela foi construída bem depois, quando o local que o Frei Caneca ficou preso, e o Cabeleira também. Era o que se tinha, então todos iam para ali. O local de enforcamento era o mesmo local. Por exemplo, na minha cidade de Itabaiana, o local de enforcamento, os enforcamentos no século XIX é em frente à igreja matriz, onde o último enforcado lá, o Mata Escura, ele foi enforcado. Na verdade, no momento do seu enforcamento, ele não queria que enforcassem ele. Ele tentou pular do patíbulo e tentava se matar e não conseguiu, ele era muito forte e tal. O local do fuzilamento do Frei Caneca, a princípio havia sido cogitado ao enforcamento, não se teve quem fizesse isso. Ele é fuzilado aos pés do patíbulo
fica a mais ou menos uns 50 metros do local onde foi construído o patíbulo do Cabeleira. Ele fica um pouquinho mais para cá, mais próximo da igreja ali, no bairro São José, que, inclusive, como falaram aqui da CEP, a CEP produziu um trabalho muito bom sobre o bairro São José, um livro grande, bonito. E, recentemente, a placa tem uma parede com uma placa da época, na época não, mas é muito antiga, e um busto do Frei Caneca. Quem estiver ao lado da igreja, dá para ver inclusive a igreja ali, se não me engano é de São José, né, aquela igreja ali, e o busto foi roubado recentemente, se não me engano foi roubado recentemente. Então não é Belmiro, não é o mesmo lugar do acontecimento, por mais que seja a mesma região, o mesmo trecho. Alguns livros trocam os lugares, eu já vi a troca colocar um pouco mais adiante, mas parece que a prefeitura de Recife resolveu colocar um busto do Frei Caneca e uma placa explicando tudo e mostrando o local exato onde ele foi fuzilado. É justamente isso. Gente, vocês não sabem a riqueza que tem aqui em Pernambuco, aqui em Alagoas mesmo, nos lugares históricos, essa necessidade urgente de se colocar placas. Lá no local que o pai de Lampião foi assassinado, colocaram um monumento, fizeram um monumento com a placa, com restos da antiga cruz e tal. Só demorou 3 anos e destruíram, está todo destruído lá. Então, viu, amigo? É isso, não é o mesmo lugar, viu? Pessoal, nós estamos às 21 horas, teríamos de encerrar. Porém, como nós começamos 10 minutos depois, estamos 21h04, nós vamos conceder mais 2 perguntas para nós podermos encerrar essa belíssima mesa, tá? 2 perguntas. Que bom, eu tenho dando a sorte, né? Isso aqui para mim é um encontro de contadores de história. Um contador de história que nos anos 70 eu já admirava como historiador. E o outro eu aprendi a gostar quando eu peguei esse livro aqui para comprar e hoje ele autografou. Então, assim, é uma coisa de sonhei e aconteceu. Por isso que eu tenho esses 10 minutos, mas só vou gastar 2. É o seguinte, meu avô, ele morreu com 95 anos, já tem uns 15 anos. E quando eu era adolescente, eu já era apaixonada por essa temática de cangaço. Não me pergunto por quê. A gente não tem nada a ver, que eu saiba, eu sou da família Lessa, e que eu saiba, os Lessas, eles vieram da Holanda, nós tivemos o nome aportuguesado, né? Era Leste, passou a ser Lessa. E a gente não tem nada a ver até de repente, vocês dizem que tem, mas eu acho que não. A ver com cangaço. É porque eu sou uma professora historiadora maluca. E eu continuo cortando cangaço. E aí meu avô vai e endoida minha cabeça. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. Ele chega na minha casa e começa a conversar com meu pai e diz assim: eu conheci Lampião. Aí eu, opa, essa conversa me completa, eu quero saber. E aí eu vi, ele contou e até hoje é muito fresco na minha cabeça, ele dizendo. Ele era pedreiro lá na cidade de Rio Formoso, em Pernambuco, e estava fazendo um trabalho na usina do Caú, né? E quando eu conto essa história para os estudiosos do cangaço, de cara eles falam, não era Lampião, porque Lampião não ia cair na besteira de andar no litoral. Aí, o que é que eu falo? Para meu avô não sair mentiroso. Eu lembro que ele disse que foi final de 26. Final de 1926. E eu já coloquei isso em outras rodas. Outras situações. Inclusive saí dos grupos, porque o povo não acreditava no meu avô. Então eu ficava tão invocada que eu saí desse grupo. Quando é hoje eu me deparo com essa minha escritura, criatura de Deus aqui. Pode dizer se o meu avô mentiu, ou se é um caso como tem aqui, Roberto. Você escreve que muitos grupos falsos, né, se passavam por cangaceiros, tinha até uma vestimenta parecida, querendo roubar das pessoas, né? E também a boa fé das pessoas também. Eu não sei. E aí meu avô disse que estava preparando a massa lá com os pedreiros amigos dele, da época, os colegas,
E aí, de repente, fica todo mundo paralisado. Ele, quando olhou para trás, tinha mais ou menos uns 10 cavalos, umas 3 pessoas andando assim atrás, com muita coisa, muitos bornais, muita quantidade de sacos de, como se fosse hoje saco de açúcar, alguma coisa assim, cheio de mantimento. E aí fica todo mundo apavorado, porque eles só ouviam falar. E nunca tinham visto no jornal, não eram pessoas de ler jornal. E aí um deles disse assim: eita, Lampião, estamos lascados. E aí meu avô, como era a autoridade naquele momento, que era o mestre de obra, né, se achou na obrigação de perguntar o que eles queriam. Eles não falaram nada. Meu avô se vira, aí diz para o que vinha na frente: o que é que vocês desejam? E aí ele disse: apenas água. Não se incomode, não vão fazer nada. E aí eles desceram, foram até o local que tinha água, que era uma cacimba, pegaram água, comeram algumas coisas, algumas frutas, subiram nos cavalos e foram embora. E aí meu avô falou que era Lampião. Eu não sei se ele ouviu alguém chamar capitão, alguma coisa assim, ou se ele achou que pela roupa seria um Lampião. Até hoje eu não sei. Aí eu queria encerrar, agradecer, mandar um beijo no coração para vocês. Muito bem. Pode. Eu acredito que seu avô não... Onde era a cidade mesmo? Rio Formoso. Próximo do litoral, né? Eu acredito que ele não tenha mentido, mas também não acredito que tenha sido Lampião. Primeiro que no final de 26, entre 26 e 27, eu acho que foi um dos períodos que Lampião teve mais membros, mais pessoas. Você pega em 26, no Juazeiro, você tem 50 Lampião, mais Lampião Sabino, mais 48. Entra no Juazeiro em março de 26. Você chega em Mossoró, já em 27, 13 de julho, você já tem aquela quantidade de cangaceiros quase coincidindo os personagens de 26 para 27. Então, ter um grupo tão reduzido de 10, nós já podemos descartar aí Lampião. Ele não pode ter caído no final de 26 para 10 do grupo, ou ter deixado em algum lugar e ido até lá. Uma outra coisa, como você fala desses grupos, não necessariamente pessoas que agiam em nome do cangaço ou alguma coisa, como também existia. Nesse livro, eu trago um documento de um grupo que agia no Agreste Sergipano em nome de Corisco. Eles foram presos, julgados em Sergipe, e inclusive as testemunhas, inclusive o Frederico já deve ter ouvido falar muito, em Joãozinho Veneno, Joãozinho de Donana, inclusive ele que criou a Celeste, a Maria Celeste, filha de Corisco e Dadá, lá na região do Alagadiço, em Sergipe. Então esse grupo agia em 36 com roupa, montados a cavalo, chegavam, batiam nas portas e diziam que era Corisco que tinha mandado pegar a encomenda, pegar as coisas, e quando eles pegaram, eles confessaram. Na peça tem lá eles confessando que... Então, existiam esses grupos que agiam, e também o cangaço não se resume a Lampião. Sim, nós temos os subgrupos, obviamente, que muitas pessoas acabavam confundindo com Lampião. Minha avó jurava que o grupo que entrou na casa dela tinha sido de Lampião, e depois, minha bisavó, depois, através de Baltazar, que era chefe de volante no meu estado, e meu parente de minha bisavó, ele deixou claro que naquele dia a perseguição que o grupo chegou no povoado era Zé Sereno fugindo para a região de Nossa Senhora das Dores, onde morre o cangaceiro Zumbi, que também é um debate aí no livro. Então existiam os grupos, esses grupos falsos, subgrupos e também outros grupos de cangaceiros que não necessariamente pertenciam ao bando de Lampião ou a subgrupos que respondiam a Lampião, porque o banditismo não é necessariamente apenas lampiônico. Existiam outros grupos, como ainda existem, como existia antes, e isso aí é uma coisa muito comum. Então, eu acredito que nesse período de 26 para 27, ter poucos membros, 10 mais ou menos,
Acho que derrubou mais a quantidade de cangaceiros, derrubou um pouquinho essa tese aí, porque foi um dos períodos que mais tivemos cangaceiros no grupo, entre Juazeiro ali, aqueles 50 que entraram no Juazeiro e aquela quantidade enorme lá em Mossoró, nesse meio termo aí. Perguntas e uma notícia boa. O Sebastião da Quilombada acabou de me dizer que tem 8 exemplares do livro Guerreiro do Sol. Então, Diga que o meu tem no seu quem quiser. Ah, tá. Esse livro aqui do Robério, está lá no estande número 4 da sua Instituto Editora, ele deixou alguns comigo. Então, quem precisar também, perto da Praça de Autódromos, Paraíso do Cordel. Mas antes de encerrar, nós gostaríamos de agora deixar as considerações finais, tanto de Roberto quanto do professor Dr. Frederico Cantuera. Falaram com vocês. Você está com o microfone. Então, fica com outro. Encerra os dois. Bom. Olha, estou muito feliz. Se não, pelo que eu, parece que são 4 anos já não. Qual foi a última edição? 2019? 2019. Gente, em 2021 eu participei da Bienal de Pernambuco, a Internacional de Pernambuco, lá em Olinda. Ainda estava aquele nervosismo ainda, coisa. Dessa Bienal de Pernambuco eu já fui para o Rio de Janeiro, para a Bienal do Rio de Janeiro, todo mundo de máscara, ninguém chegava perto, aquela loucura. Aí já fui para São Paulo, que já estava mais tranquila ano passado, mas ainda assim aquela coisa segurando, e chegar esse ano. Acho que é a primeira Bienal que eu vou, onde está todo mundo se abraçando, todo mundo feliz em estar num lugar como esse, assim como eu estou. Quero convidar quem estiver amanhã à tarde às 16h30. Estaremos aqui na Sala Tamarindo, no Hotel Tamarindo, sobre o cangaço e a imprensa e a mídia. Das cartas náuticas, das cartas lá do Anchieta, já falando de bandos armados no Nordeste, até a novela Guerreiro do Sol e a divulgação gigantesca que está sendo planejada para os próximos meses, Frederico, no qual o Brasil vai voltar a ver o cangaço em tela. O cangaço realmente bem elaborado, bem trabalhado. Então, amanhã pela tarde às 16h30 estarei aqui novamente conversando um pouquinho, mostrando as novidades para vocês. Obrigado, gente! Vamos às considerações finais do... Tudo bem amanhã, né? Aí, ó. Considerações finais. Eu não vou apresentar minha despedida porque eu quero contar com os senhores amanhã da palestra que eu devo fazer às 19 horas sobre a estética do cangaço. E a estética do cangaço, como eu disse no início, é um fator de atração muito grande para o tema e foi o motivo da vitória da Escola de Samba do Rio de Janeiro, a Imperatriz Leopoldinense, com o carnavalesco Leandro Vieira, levando para o mundo a estética do cangaço. Então amanhã eu convido, porque na verdade menos palavras amanhã e mais imagens. Os senhores vejam a riqueza da estética do cangaço pelos últimos objetos que restauram, bornais de cangaceiros, chapéus de cangaceiros. Você não precisa de um slide. Nada. Não precisa não. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado aí. Obrigado ao nosso magnífico reitor que ficou até agora acompanhando conosco. Tonholo, nossa gratidão também. Obrigado por nos conceder esse privilégio de estar aqui. Eita! Chegou! Essa aqui eu já vi. Então, amigos do Cangaço na Literatura, vamos encerrar hoje, né? Tivemos um bom bate-papo, a nossa chegada aqui, tudo legal. Já está um silêncio, acho que o povo já está indo embora aqui da Bienal, a fila ainda está grande. A minha fila foi pequena, mas a de Frederico foi grande, ó. Valeu, gente. Esse é o Cangaço na Literatura.